Fala pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Seja bem-vindo a essa série de vídeos que vamos fazer aqui. Serão 3 vídeos manual do iniciante para você que deseja começar a pedalar na bike indoor e está meio perdido, está meio confuso, está achando que é muito difícil, está achando que não é para você. Eu vou tentar esclarecer todas as dúvidas, todas as suas objeções para que você realmente comece do jeito certo, comece sem medo e dê continuidade, progrida, evolua e realmente tenha a bike indoor como a sua modalidade, se não a preferida, uma das preferidas, ok? Muito bem, a gente percebe no dia a dia que tem muitas pessoas que têm vontade de começar a pedalar, têm vontade de começar a praticar a bike indoor, mas por algum motivo tem um certo medo, um certo receio, acha que não é para ela, acha que é impossível, acha que é muito difícil de fazer. E realmente, se você começar do jeito errado, você vai ter muitas dificuldades. Mas, perceba bem o que eu vou te falar agora. Existe uma sequência certa, existe uma progressão certa. E você vai passar por algumas etapas, que ao final dessas etapas você vai se adaptar. Tudo na nossa vida é adaptação, gente. Você não saiu da barriga e já saiu andando. Você não saiu da barriga e já saiu falando. Você passou por progressões, por etapas, por pequenas conquistas. Né? A gente não aprende a cozinhar da noite para o dia. As primeiras refeições que a gente faz, as primeiras vezes que a gente tenta fazer alguma coisa na cozinha, sempre sai um desastre. Você não começou na academia, se você já treinou em academia, você sabe que as primeiras 2, 3 semanas ali, aquela fase de dor, aquela fase chata, aquela fase de adaptação, porque o teu corpo não está acostumado com aquilo. Isso se aplica ao seu serviço, aplica a qualquer coisa que a gente for fazer na vida, se for uma coisa nova, se for uma coisa diferente, você vai ter dificuldades no início e é normal. Né? Nós não nascemos sabendo as coisas, mas nós temos a capacidade de aprender. E assim, exatamente por essa reflexão, por isso que eu te peço que você, quando começar a pedalar, quando entrar nessa modalidade que é fantástica, que eu amo fazer, amo ensinar, amo trabalhar com isso, você vai passar por um período de adaptação, você vai ter as suas dificuldades. E é sobre essas adaptações e sobre essas dificuldades que essa série de 3 vídeos vai te fazer refletir, vai te fazer entender e vai te fazer perder o medo de pedalar. Então nós vamos conversar desde ajuste da bicicleta, desde primeiros acessórios que você vai precisar para fazer a aula e detalhes que você vai sentir, que você vai perceber durante as suas primeiras aulas práticas. Ok? Muito bem. O que acontece no primeiro momento quando você chega numa sala de bike, se você for fazer ela dentro de uma academia, ou se você pensa ou se você vai fazer em casa, se você de repente comprou uma bicicleta, alugou uma bicicleta, emprestou uma bicicleta, não sei, você vai a primeira vez olhar para a bike e vai falar, tá, como que eu ajusto a bike? Existe um ajuste muito simples de se fazer, né? A bicicleta, obviamente, ela foi pensada para que qualquer pessoa de qualquer altura possa praticar em cima dela. Diferente das bikes de mountain bike, das bikes de speed, que elas têm tamanhos diferentes, né, de quadro, as bikes de spinning, elas são normalmente um padrão único de tamanho e você faz ajustes de guidon, você faz ajustes de altura de banco, de distância de banco e esses ajustes vão flexibilizar para que pessoas mais baixas ou mais altas possam fazer a bike com a sua regulagem correta. Então, primeiro ajuste, e talvez até o mais importante, é o ajuste da altura do banco. Tá? Você vai ter aquele ossinho aqui do quadril, sabe? Aquele ossinho da bacia aqui, você encosta do lado do banco, com você em pé, e ele vai dar certinho na altura do banco. Ó. Esse é o jeito mais simples e mais fácil de você fazer essa regulagem. E aí quando você subir na bicicleta para pedalar, você vai observar 2 coisas aqui na posição do joelho e na posição da altura do banco. Tá? Então você subiu na bicicleta, agora você vai regular essa altura do banco, um ajuste mais fino. Você faz essa primeira regulagem em pé do lado da bike
E aí você pedala sentado. O importante aqui é que não estique totalmente o seu joelho durante a fase que o pedal está lá embaixo. Ó, perceba que eu pedalo. Quando eu passo lá embaixo, ó, o meu joelho ainda está um pouquinho flexionado. Bem pouquinho, tá? Ele é o suficiente para não fazer isso aqui, ó. Se eu tivesse tendo que forçar lá, fazer uma pedalada com a perna totalmente estendida, estaria errado, tá? Eu tenho que passar com o joelho sempre um pouquinho flexionado. E aí, às vezes, você faz aquela primeira regulagem da altura do quadril, normalmente ela vai dar certo. Às vezes você vai precisar fazer esse segundo ajuste aqui, tendo em vista que o teu joelho pode estar esticando, dependendo da marca da bicicleta, do modelo da bicicleta, você vai dar um furinho a mais ou a menos ali na altura do banco. Tá? Esse é o primeiro regulagem. A segunda regulagem é a posição do banco, mais para frente ou mais para trás. E isso você vai ver observando o seguinte. O teu joelho nunca deve estar passando o pedal lá, quando você está em 90 graus aqui. Tá? Então se o banco meu tivesse muito para frente, eu estaria fazendo isso aqui, ó. Tá? Meu joelho passou a ponta do pé lá, passou o meio do pedal. Na verdade, a referência é o pedal ali. Aí eu preciso fazer essa regulagem puxando o banco mais para trás, de modo que eu não ultrapasse esse ponto de referência. Outra regulagem que a gente observa é a altura do guidão. Normalmente é a mesma altura do banco, fica bom, certo? Você pega aqui uma linha imaginária, está dando a mesma altura do banco. Mas você pode erguer um pouquinho a mais, principalmente iniciantes gostam do guidão mais alto para ter um certo conforto a mais na hora de pedalar. E isso é o que você tem que procurar nesse início, a posição que te fique mais confortável. Algumas bikes vão ter essa regulagem mais para frente ou mais para trás do guidão e você também vai procurar essa zona de mais conforto, mas a maioria das bikes isso aqui é fixo. Tá? Essa regulagem mais para frente ou mais para trás ela não tem e tá tudo bem. Ajuste de carga, né, é uma outra coisa que você vai pensar, que você vai fazer nas suas primeiras aulas. Você tem que imaginar o seguinte: carga leve é praticamente sem resistência nenhuma na roda, sem resistência nenhuma de freio. Carga média baixa, você vai começar ali a encostar e dar um pouquinho de carga. Muito suave, muito tranquilo. Carga média é quando você pedala e sente alguma resistência do pedal, porém você não precisa fazer uma força exagerada, é uma força bem de boa. Aí média alta, aí sim a coisa começa a ficar mais intensa, mais pesada, e aí você tem que fazer um certo esforço em cada giro para que a roda continue rodando. E carga alta, aí sim você vai apertar e tentar fazer o máximo de força, simulando como se você estivesse num terreno muito inclinado. Afinal de contas, a bike spinning, a bike indoor, ela é uma simulação, as aulas de bike indoor são uma simulação das situações que a gente encontra no mountain bike ou na speed, são as situações reais. Assim como na esteira a gente replica o que a gente estaria fazendo numa corrida de rua, aqui na bike a gente replica o que a gente estaria fazendo numa bicicleta tradicional de mountain bike ou de speed. Beleza? Dito então sobre os ajustes da bike, né, os ajustes de altura, de distância, a gente, quando vai começar a pedalar, quando chegou na aula a primeira vez, você vai ter que ter alguns cuidados e vai ter que imaginar algumas coisas, certo? Primeira coisa, em aulas coletivas, você vai se deparar com a seguinte situação: você é iniciante, e se você já começou e já fez aula alguma vez, você pode até contar aqui nos comentários com a gente também. Você começou a aula e aí você olha os seus companheiros do lado fazendo com uma naturalidade, com uma expressão serena, sem ficar ofegante em demasia na parte principalmente inicial ali da aula, sem sofrer, fazendo o giro certo, parece que estão curtindo a aula, curtindo a música, e você fica numa situação que você pensa, poxa, isso aqui não é para mim, porque eu acabei de começar a aula e minha perna está ardendo pra caramba,
eu tô com o fôlego já bufando e eu não consigo acompanhar o ritmo. Gente, isso é perfeitamente normal, perfeitamente comum. É sinal que você é um ser humano normal. Você, a não ser, consideração aqui, a não ser que você fosse um praticante, que você seja um praticante de mountain bike ou de speed muito assíduo, que você pedale de verdade, que você já tem essa base de treinamento do ato de pedalar. Aí quando você chegar, você vai se habituar muito mais facilmente, muito mais rápido. Mas levando isso em consideração, que a gente está fazendo uma aula aqui de manual do iniciante, a gente está imaginando pessoas que não fazem o ato de pedalar, ou que se fazem, fazem muito pouco, ou fizeram lá na infância, ou andam de bicicleta, assim, coisinha básica, é completamente diferente. Você vai se posicionar, você vai fazer os seus ajustes da bike, e aí você vai precisar, muito importante, de uma toalhinha e de uma garrafinha. Água e toalha para você se secar durante os estímulos. Água para você se hidratar a hora que você sentir sede, a hora que você sentir necessidade. A toalhinha você vai usar para se secar, porque com certeza você vai transpirar bastante. E para não ficar escorregando a mão no guidão, você vai se secando ali conforme o decorrer da aula. Quando você chega numa aula coletiva, você se depara com aulas mais avançadas. Você pode entrar no meio de uma aula de alta intensidade, de um nível avançado, e as outras pessoas já estão fazendo há mais tempo, vão dar conta de fazer aquela aula perfeitamente. E aí você, primeiro dia, chega lá, se bate com um estímulo de 4 minutos em pé, de 5 minutos em pé, ou com um estímulo de carga muito alta, ou com um estímulo de giro muito alto, e você não vai conseguir acompanhar, e está tudo bem. Quando tiver um estímulo longo, de 4 minutos em pé, se você é iniciante e caiu no meio de uma turma que está fazendo, senta antes. A hora que você sentir o desconforto, senta. O mais importante nos primeiros dias é você manter girando a aula toda. Independente de você estar no ritmo ou não, não se preocupe com o ritmo no início. Tenta entender a batida da música, tenta ver o que os teus companheiros ali estão fazendo, seguindo o ritmo da música, mas se você não conseguir acompanhar, não se preocupe, deixe o seu corpo se adaptar, deixe o tempo para o seu corpo se adaptar. Uma coisa eu digo para vocês com toda a certeza do mundo, tá? Com toda a certeza, a bike ela é muito eclética. Pessoas com pouco nível de condicionamento, pessoas com idades mais avançadas, pessoas com peso, sobrepeso. Todo mundo consegue fazer a bike desde que passe por essa fase de adaptação que dura normalmente, quanto tempo leva para você dar conta de fazer uma aula acompanhando o ritmo? Vão ter vários fatores que vão influenciar, tá? O teu histórico de treinamento, o teu nível de condicionamento, a tua capacidade de se adaptar a esse exercício novo, a esse tipo de estímulo novo, vai depender de alguns fatores, mas normalmente em torno de 4 a 5 aulas você já observa uma melhora muito grande, e é o tempo que eu sempre digo, quem está começando, faça de 4 a 5 aulas antes de você decidir se vai ou não continuar, se aquilo é para você ou não, porque a bike realmente é uma atividade muito prazerosa, muito gostosa de se fazer, mas você precisa passar por essa adaptação para que você tome mais gosto por ela ainda. Quais são as sensações do primeiro dia, dos primeiros treinos, tá? Do primeiro dia principalmente. Dor no bumbum, isso é clássico, tá? Você não está acostumado a usar o banco, você não está acostumado a pedalar. O atrito do seu bumbum com o banco, obviamente, vai, às vezes, dar até um pouquinho de calo no começo do primeiro dia. Você vai ficar outro dia assim, doendo, andando. Faz parte, tá? Se você quer se livrar ou amenizar isso, é simples, é só usar um shorts de ciclismo. Aí eu te faço a seguinte pergunta: se você compra esse short de ciclismo e não se adapta realmente ao esporte, o que você vai fazer com ele depois? Eu acho que vale a pena você passar por esse calejamento dos primeiros dias e depois pensar em comprar os shorts. Porque daí você vai ter duas opções. Você não vai sentir tanto mais e o shorts, mas ele é sempre recomendado porque ele é muito confortável, deixa o nosso pedal muito mais gostoso de se fazer. Eu não pedalo sem shorts porque
realmente é muito mais gostoso, muito mais confortável. Segundo item, segundo acessório, que a gente já tem até um vídeo aqui no canal falando só sobre isso, e aqui eu vou falar de uma forma mais rápida, que é o uso da sapatilha, tá? Você pode pedalar de tênis? Pode, não tem problema. Principalmente se você é iniciante e está fazendo as suas primeiras aulas, não vejo necessidade nenhuma de você investir numa sapatilha logo de início. Se você tomar gosto pela coisa, você passou ali 2, 3 meses, está evoluindo bastante, percebeu que aquela é uma atividade que te causa prazer, que te causa vontade de treinar, que você quer se dedicar mais, aí sim vale a pena, invista numa sapatilha, porque o teu pedal vai melhorar, sei lá, 30%, 40% o teu rendimento ali no pedal, a facilidade para você girar, facilita demais o uso da sapatilha, além de ser mais correta a posição do pé, que vai ficar posicionado ali no pedal. Tudo isso a sapatilha proporciona. Outra coisa que você vai sentir bastante nos primeiros dias, no primeiro dia, é aquela sensação de queimação nas pernas. Por mais que você seja acostumado, de repente, a fazer corrida, por mais que você seja acostumado, de repente, a fazer outros treinos funcionais, treinos de crossfit, você vai sentir porque é um ato biomecânico diferente do que você estava fazendo. Qualquer coisa nova, qualquer coisa diferente, a gente sente. Já percebeu que quando você faz academia, quando você faz, por mais que você já faça há bastante tempo, se você recebe um exercício novo na tua planilha de treino, quando você vai fazer aquele exercício novo, outro dia o corpo fica um pouquinho dolorido, não é verdade? O nosso músculo, por mais que esteja treinado, ele não... São pequenos detalhes que recrutam fibras musculares diferentes e gera fadiga diferente, gera dor diferente. Na bike é exatamente assim também. Nos primeiros momentos de giro ali, você vai sentir aquela queimação na perna, que o corpo precisa se adaptar. As tuas fibras musculares daquela região precisam se adaptar, passar por uma transformação de captação de oxigênio, de captação de nutrientes, de expulsão de ácido láctico. E tudo isso demanda tempo. 4, 6 treinos, 4, 6... que vai demorar em torno de um mês, considerando que você vai fazer 1, 2 aulas por semana. Certo? Segunda coisa que você vai sentir bastante é a tua respiração, o teu fôlego. Aí sim, se você faz o cross, se você faz corrida de rua, talvez você vai sentir menos essa parte do fôlego, porque o teu condicionamento aeróbico está bom. Mas se você não está tão acostumado, se você é só da musculação, ou se você vem do sedentarismo, você vai fazer, vai sentir muito a tua respiração. Começou a aula, não vai 5 minutos, você vai estar ofegante. E aí quando você está fazendo com mais gente, isso é muito chato, porque você olha do lado e as pessoas estão tranquilas, respirando pelo nariz, calmas, e você está começando a aula e já está bufando ali. Faz parte. Lembra, faz parte, adaptação. Passa por isso. Terceiro, coração acelerado demais. Tá? Toda atividade aeróbica, ela exige muito da tua frequência cardíaca para poder suprir a necessidade de oxigênio e de nutrientes no teu músculo. Isso se aplica se você for começar a correr, se aplica se você for começar a nadar, se aplica se você for começar a fazer treinamento de crossfit, de cross-training, qual atividade? Se você for andar de bicicleta normal, se você for andar de bicicleta de rua, você vai sempre sentir essa sensação de coração acelerando demais quando você não está adaptado. E isso também faz parte. Outra recomendação para a gente fechar esse vídeo de hoje, no próximo vídeo, a gente vai falar começar a usar a mesma bike e eu vou te passar uma sequência de adaptações de aulas, tá? 2 aulas, que você vai progredir junto comigo e vai entender melhor os conceitos que eu vou estar te explicando aqui. Não se preocupe se você não conseguir fazer a aula toda das primeiras vezes que você for treinar, certo? Para algumas pessoas, pode ser que uma aula de 20 a 30 minutos seja possível de fazer uma aula, mesmo uma aula voltada para iniciante, mesmo uma aula que é pensada para pessoas iniciantes, tá? Se você fizer 10, 15 minutos e aquilo for o teu limite, você já sentiu um desconforto muito grande,
para, não tem problema. O outro dia você faz de novo. Se você deu conta de fazer aquela aula de 30 minutos e se sentindo razoavelmente bem, ótimo, perfeito. A próxima aula você vai fazer melhor ainda. Mas o que eu quero dizer, eu quero que você entenda, é que se você não conseguir fazer os 40, 45 minutos quando você entra, principalmente em salas de spinning, que você já pega uma aula mais avançada, se você fizer 15, 20 minutos e sair da aula, pede licença para o professor, fala que você está saindo, que você está se adaptando, não há problema algum e não queira desistir por isso, não queira imaginar que você não tem essa capacidade, que você não vai conseguir, porque eu tenho certeza, eu te garanto que você vai conseguir. É só dar tempo ao tempo, é só passar por essa adaptação do teu corpo, certo? Espero que esse vídeo tenha te tirado algumas dúvidas. Se ficou alguma dúvida ainda, comenta aqui embaixo que a gente responde, que a gente, se precisar, grava mais vídeo e orienta vocês, tá? Considerações iniciais, eu quero que você, a partir desse vídeo, tenha essa maturidade de entender que, assim como tudo na vida, a gente precisa de adaptação e na bike não é diferente. E para que você goste disso aqui de verdade, você precisa passar por essa fase de adaptação, que é meio chatinha, que é meio dolorida, que vai ter os desafios, mas afinal somos feitos para vencer desafios, somos feitos para superar. Desde o momento que a gente nasce, que a gente tem que buscar ali o leite da mãe, a primeira tarefa nossa, o primeiro desafio nosso, a gente, ser humano, é feito, movido pelos desafios, e são eles que tornam a gente melhor, que tornam a gente mais evoluído, que tornam a gente mais capaz de fazer tudo na nossa vida. Ok? Um ótimo dia para você, a gente se vê, próximo vídeo a gente vai começar a pedalar mesmo, e aí se você é iniciante, quiser seguir, fica a dica, ok? Forte abraço, tchau, tchau.